ao 6. Diz assim: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Amém. Nós estamos aqui, irmãos, diante de um capítulo dos Atos dos Apóstolos que nos mostra o porquê que nós precisamos de Jesus. Nós podemos ver aqui que Cornélio era um homem, ele tinha uma boa condição financeira, ele era um centurião, ele era tipo, se fosse hoje, um comandante, um general de mais de 100 homens, de um exército de mais de 100 homens. Então, e ele tinha posses, tinha poder, era um homem que ele podia pensar dessa maneira: eu não preciso de Deus, porque eu tenho o que eu quero, eu tenho dinheiro, eu tenho poder, eu não preciso de Deus. No entanto, a Bíblia diz que ele era um homem temente a Deus. Ele era um cidadão romano, e Roma adorava a muitos deuses estranhos que eles tinham. Muitos imperadores, homens que governaram a República de Roma, eles morriam e eles exaltavam esse homem mesmo depois de morto, faziam imagens e o povo adorava aqueles homens como deuses. E tinha outros tipos. Então eles até, uma certa ocasião, eles dizem para Paulo que eles eram ricos, que eles tinham muitos deuses. E Paulo apresentava a eles um Deus só. Só que Paulo apresentava a eles o Deus único, o Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e a terra, o Deus criador da humanidade. O mesmo Deus que naquele tempo existia e que hoje está aqui no nosso meio. Este mesmo Deus é o que o apóstolo Paulo apresentava aos romanos. E eles diziam que era rico porque tinha muitos deuses, mas na verdade seus deuses não faziam nada para eles. Então eu creio, a Bíblia não diz isso, que Cornélio, ele sabia disso. Ele sabia que aqueles deuses que eles adoravam, que os romanos adoravam, não serviam para fazer nada para ele. Então ele era um homem que ele procurava ser piedoso, fazer o bem. Ele fazia o bem, ele dava esmolas, ele tratava bem o próximo dele. E a sua família também era ensinada por ele. Eles eram tudo temente a Deus. E Deus via isso. E uma certa ocasião, Deus fala com ele. Quando Deus fala aqui o que ele deveria fazer, estava explicando a ele o porquê que nós precisamos de Jesus. Deus queria que ele soubesse disso também.
Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, quer dizer, esse tal maneira foi a palavra mais próxima para tentar expressar o tão grande amor que Deus tem pelo homem, pela sua criatura. Então, pelo seu amor, ele traçou um plano na terra. A Bíblia diz que Deus é santo. Deus é santo. Então, para que o homem chegue diante de Deus, ele precisa de um intermediário, porque Deus é santo. Então, eu gostaria de tentar explicar mais ou menos como é isso, porque nós podemos imaginar que Deus, quando criou o mundo, ele teve um dilema, porque ele colocou o homem no jardim do Éden, deu tudo que o homem precisava para comer. A Bíblia diz que ele colocou de toda árvore boa para se comer e deixou o homem lá. Mas ele amou tanto o homem que ele não podia querer que o homem fosse igual um robô, que fizesse só o que ele queria. Então ele deixou o homem livre, mesmo ali no jardim, para escolher o que ele queria. Então ele colocou duas árvores, uma que era a árvore da vida, que o homem viveria eternamente, até aí o homem não morreria, pelo que entendemos da Bíblia, dessa passagem. E ele colocou uma árvore também com fruto, que o homem, se dela comesse, passaria a entender o bem e o mal, que até aí o homem era inocente. Então Deus deixou lá. Talvez Deus, na sua onisciência, talvez não, ele sabia, Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe do futuro antes que nós possamos imaginar. Então Deus colocou a árvore da ciência do bem e do mal, deixou lá e deixou o homem livre para fazer o que quisesse. E ele disse para que o homem não comesse aquele fruto. E o homem, a mulher foi enganada pela serpente, todos nós sabemos disso, e ela comeu do fruto, foi enganada, no caso, pela serpente, que o diabo enganou ela através da serpente, e ela comeu do fruto, passou a conhecer o bem e o mal, e deu para o homem também. O homem até que chegou a comentar com ela, que Deus disse que não, mas ela convenceu, e o homem comeu. E Deus, a partir daí, tirou eles do jardim do Éden. Mas a Bíblia diz que Deus amou o homem, amou a criatura, amou o ser que ele criou. Então, ele, por esse amor, ele traçou um plano de salvação para a humanidade. Então, esse plano foi a morte do seu Filho Jesus Cristo, para que através da morte dele, através do seu sangue derramado, nós pudéssemos alcançar perdão de Deus dos nossos pecados. E também Jesus passaria a ser nosso intermediário entre Deus e o homem. A partir daí nós estaríamos com acesso a Deus, através das orações, tendo Jesus como nosso intermediário. Quer dizer, esse foi o plano de Deus para a salvação da humanidade.
Então, nós podemos imaginar, como eu estava falando, que Deus teve um dilema esse período, porque Ele queria salvar o homem. Então, nós podemos imaginar como foi esse dilema de Deus. Se nós fôssemos pais de Adolf Hitler, todos nós sabemos, é usado Adolf Hitler porque ele foi um homem que matou muita gente, matou milhões de pessoas. Então, se um de nós fosse pai de Adolf Hitler, claro que nós o amaríamos, porque geralmente o pai correto, justo, a mãe, ama seus filhos. E por esse amor nós queremos o bem dele, mas ele fez tudo errado, ele matou muita gente. Ele não tem solução. Mas se nós fôssemos o juiz da cidade em que ele foi preso e condenado, sendo juiz, um juiz justo, nós não poderíamos simplesmente perdoar o Hitler. Nós teríamos que condená-lo, porque nós estamos no papel de pai dele, mas somos juiz da cidade, um juiz justo. Então, o que nós poderíamos fazer? Nós o condenaríamos, porque ele cometeu muitos crimes, e nós o salvaríamos morrendo no seu lugar. Se nós fizéssemos isso, ele continuaria matando. Então, teria que ser proposta uma condição para ele. No caso, o pai, o juiz, ele falaria para ele: eu morro no seu lugar, mas a partir daí você não vai mais cometer pecado, não vai mais cometer crime, e vai passar a ser um homem que vai andar correto, tentar correto, um homem que vai passar a servir a Deus e conforme a vontade de Deus, vai andar conforme a vontade de Deus. Então, foi isso que Deus fez. Ele pegou seu filho na glória, enviou ele na face da terra, ele cresceu, viveu 33 anos, em 3 anos ele curou muitos, fez milagres que ninguém na face da terra fez até hoje, para trazer o povo para ouvir a sua palavra. O que Jesus fez foi para que o homem se chegasse a ele, e ele deixou para nós, os seus servos nas igrejas, ele deixou para nós a ordem: ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. O que não crê já está condenado. E em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, e se beberes qualquer coisa mortífera, não vos fará mal algum. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Estes sinais seguirão aos que crerem. Então, Jesus aí disse que esses sinais nos seguiriam: orar e fazer milagre pelaquele necessitado. Isso traz a gente para a obra de Deus, traz a gente para a posição, para o plano que Deus traçou na face da terra. Deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para quando nós cremos nele, ele que morreu e seu sangue foi derramado, através disso nós alcançamos o perdão de Deus pelos nossos pecados e passamos aí a adorar a Deus, a poder orar a Deus, falar com Deus. Deus é santo, não podemos chegar a Ele, mas através do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então podemos chegar diante de Deus. Então esse foi o plano de Deus.
E aqui onde nós lemos, nós vemos que Cornélio, ele fazia o bem, ele dava esmola, ele fazia tudo de bom, ele ajudava o próximo, os seus vizinhos. Ele podia pensar, para que eu preciso de Deus se eu sou rico, se eu tenho tudo? Mas não, ele sabia que ele precisava de um Deus que verdadeiramente não fosse aquelas imagens que os romanos adoravam. Só que faltava uma coisa para Cornélio. Por isso, Deus mandou que ele enviasse aqueles homens a Jope para chamar Simão Pedro, que é o apóstolo Pedro, para explicar a ele um porquê, porque aquilo estava faltando para Cornélio saber. E Cornélio imediatamente mandou que os seus homens fossem lá falar com Pedro. Pedro, ao mesmo tempo, porque Deus ele faz tudo certo, Deus já tinha falado com Pedro. Pedro até aí acreditava que o evangelho era só para os judeus, para os israelitas. Mas não. Deus antes, Jesus antes, no capítulo 10 lá do Evangelho de São João, ele diz que havia muitas ovelhas que ele tinha que agregar, porque elas não eram do seu aprisco. E essas ovelhas eram nós, os gentios. Então Cornélio era um cidadão romano, ele estava como nós. Por exemplo, o Brasil, nessa época, seria os gentios, e todos os outros países que não fosse israelita nem judeu, eram os gentios. Até aí o apóstolo Pedro achava que o evangelho veio só para eles, mas não era. O evangelho veio para o mundo todo. A salvação de Deus veio para o mundo todo. Não veio para a raça. Deus não faz acepção de pessoa. A salvação é para todo homem, todo aquele que crê. Todo aquele que crê vai ser salvo. Deus traçou o plano para isso. Então, Cornélio aqui, quando Pedro chega, Pedro explica tudo, que Jesus andou na terra ministrando a palavra, ministrando o evangelho, curou, fez várias obras, operou maravilha. Aí pegaram ele morreu, derramou seu sangue na cruz, e através daquele sangue derramado, nós alcançamos redenção da nossa alma, alcançamos a misericórdia de Deus. E na hora que Jesus morreu, a Bíblia diz que lá no templo havia um véu. Esse véu separava um lugar que até aí era na época da lei e tinha um altar, tinha uma parte em que só o sacerdote entrava. Nenhum homem entrava ali, aquilo ficava fechado. E quando Jesus morreu, o véu dali, a cortina da frente, daquele lugar chamado Santo dos Santos, aquilo ali foi dividido de alto a baixo, querendo dizer na Bíblia que não havia mais separação entre nós e Deus, quando Jesus morreu. Então, Cornélio agora ficou sabendo daquilo, que ele precisava também, além de fazer o bem, de dar esmola, de amar o seu próximo, ele precisava também de aceitar a Cristo como Salvador da sua alma, como único e suficiente Salvador da sua alma. Muitos homens na face da terra, às vezes é uma pessoa boa, ajuda todo mundo, assim como Cornélio, ajuda os vizinhos, ajuda seu próximo, e ele acha que por ele fazer isso, que ele não precisa de Jesus, que ele não precisa de Deus. Mas essa passagem aqui, desse homem chamado Cornélio, mostra que precisa, porque ele era um homem bom, muito bom, fazia
o bem, mas ele precisava de Jesus, porque Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então não adianta. O homem pode correr para onde for, pode ser bonzinho, pode ajudar o próximo, pode fazer o que for, mas ele precisa aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua alma. Talvez pelo contrário, um homem é bom, acha que é bom o suficiente, que não precisa de Deus, mas ele precisa de Jesus. O outro é pecador demais, muitas vezes se sente envergonhado, não quer Jesus, porque acha que ele é muito pecador, acha que não tem chance para ele. Mas Jesus, antes de morrer na cruz, mostrou também que todo homem pode alcançar a salvação. Por exemplo, quando Jesus foi crucificado dois malfeitores junto com ele. E perto da hora em que Jesus morreria, um deles começou a falar para Jesus, para que ele salvasse a si mesmo, ou salvasse eles também, que ele fez um monte de coisa e agora não podia sair daquela cruz, começou a zombar de Jesus. E um dos ladrões, pelo contrário, ele brigou com aquele que começou a falar assim dessa maneira com Jesus, e ele disse: nós estamos aqui porque os nossos feitos mereceram, mas esse, nenhum mal ele fez. Na mesma hora ele olhou para Jesus, nós podemos imaginar isso, né? Olhou ou falou diretamente para Jesus, não sabemos a posição que eles estavam. E ele disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse para ele, na verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. O que nós possamos entender, o que nós podemos entender disso? É que o homem pode estar cheio de pecado, mas no momento que ele se arrepende e recorre a Deus, reconhece Deus como seu Salvador, reconhece Jesus como Salvador, muitas pessoas falam pelo mundo: todos os crentes, às vezes, fez uma besteira, depois vai lá para a igreja e diz que é salvo. A Bíblia afirma isso. Realmente, se você se arrependeu no seu coração, não importa o que você andou fazendo, a partir daí você acreditou que Jesus é o teu Salvador, é a única solução para a sua vida, você vai alcançar a salvação, sim senhor, porque a Bíblia garante isso. Essa passagem foi só um pequeno exemplo que Deus deixou na sua palavra. Aquele ladrão, ele repreende o outro, nós podemos observar o arrependimento dele. Em primeiro lugar, ele reconhece Jesus como não sendo do reino da terra. Ele reconhece que Jesus é Deus. Tanto é que ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quando ele diz assim, nós podemos observar que ele acreditou que o reino de Jesus não era da terra, que o reino dele era dos céus. Então ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus na mesma hora disse: na verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não mandou ele fazer mais sacrifício nenhum, porque o seu sacrifício foi o que ele fez na cruz. Agora ele estaria com ele naquele dia no paraíso. Por quê? Porque aquele homem, a Bíblia não diz o que ele fez, mas ele era um malfeitor. A Bíblia diz que ele era um malfeitor e ele foi condenado à morte na cruz.
E naquela hora, Jesus perdoou a ele e disse que ele estaria com ele no paraíso. Então, se qualquer homem que seja, de qualquer lugar, de qualquer raça, de qualquer país, se ele acreditou que Jesus morreu na cruz, que Jesus é o seu Salvador, ele alcança perdão e misericórdia de Deus, alcança a redenção, e a partir de hoje você passa a ser considerado também filho de Deus, irmão em Cristo, porque Cristo é o Filho de Deus. A partir daí, quando você acreditou, você entra também para a família de Deus. Por isso hoje você vê em muitos lugares as igrejas pregando o Evangelho, passando para você a salvação de Jesus Cristo, porque todo homem precisa de Deus. Pode ser bom, pode ser ruim, todos eles precisam, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega a Deus a não ser por Ele. Aleluia. Eu agradeço. Antes de agradecer, eu gostaria de dizer àqueles que estão ao alcance das nossas vozes, vizinho, da direita, da esquerda, da frente, aonde nossas vozes estiverem alcançando, lembre-se que existe um Deus. Lembre-se que você, a sua alma, o seu espírito é eterno. E a Bíblia mostra que o homem tem dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da perdição. Quando escolhemos Jesus, entramos no caminho da vida. Quando continuamos no caminho errado, estamos indo para o caminho da perdição. Nós temos muitas igrejas pelo mundo afora. Muitas igrejas, infelizmente, não explicam o verdadeiro sentido da Bíblia. Não explica o porquê que Deus deixou a Bíblia Sagrada. E muitos homens não entendem. Todos nós precisamos de bênção, precisamos de cura, de milagre, que Deus abra as portas para nós. Mas o verdadeiro fundamento da Bíblia, o verdadeiro plano de Deus, é que nós acreditemos que Jesus Cristo, o Filho de Deus, um dia veio na terra, deixou a sua glória no céu, veio aqui, cresceu, e em 3 anos ele cumpriu o seu ministério, pregando o Evangelho, mostrando que todo homem que o aceitar como Salvador alcançará misericórdia de Deus e poderá para sempre estar no céu com Jesus, estar no céu com Deus. A igreja hoje de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo não tem nome. A igreja de Cristo são todos aqueles que fazem a vontade do Senhor. Essa igreja espera uma grande bênção, um grande evento que vai acontecer na face da terra. Porque Jesus, quando morreu, em 3 dias ele ressuscitou. Ressuscitou, andou por aqui, ainda falando com os discípulos. Depois ele ascendeu ao céu e disse que ele voltaria para buscar a sua igreja na face da terra. Então, a sua igreja, a igreja de Deus, está aguardando esse dia. A Bíblia diz que quando nós vermos os sinais do tempo, nós podemos ver, Jesus disse que haveria guerra, fome, tempestade, peste, pai contra filho, irmão contra irmão, e tudo isso nós já vemos que já aconteceu.
Então a Igreja de Deus aguarda somente a vinda de Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja, aonde estará para sempre com Jesus Cristo. Após isso, chegará todo homem, irá ao grande juízo do trono branco. E após esse juízo, onde todos passarão por esse juízo, só a Igreja de Cristo que não, porque a Igreja de Cristo estará na glória com Jesus Cristo. E após o juízo final, então a Igreja de Cristo, a Jerusalém celestial, virá e estará na terra. E essa cidade de Deus celestial, finalmente não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais doença. Quando isso acontecer, somente Deus governará. Ele será a nossa luz e será o nosso eterno Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus possa continuar abençoando, né, irmão Sérgio? Benção, só vitória, né? Então, irmãos, vamos ficar de pé, vamos orar, né? Que o irmão Sérgio possa estar aqui outras vezes conosco, né? Para nos ajudar. Também o Ricardo, a Ana Paula. Oi? Ah, Fátima. Olha só, tira a mangueira que está a lata encheu lá. Tem uma lata aqui. Tem porque estão transbordando lá. Aí ela. Só tirar de dentro da lata. Aí depois tem um bolinho ali, um suco de acerola que a gente fez, tá? Né? Porque transbordou. Tá muito. O retorno tá com muita água lá. Tem muita coisa para fazer. Tem que botar a mangueira direta, que vai sair direto. Já veio até aqui já. Mas ela parou, se ela tirou lá, parou. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, te agradecemos, ó Deus, por esse culto abençoado, ó Deus, na tua presença. Muito obrigado pelos teus filhos, ó Deus, que vieram, ó Deus, nos ajudar na noite desse dia. Meu Deus, teu filho Ricardo, Ana Paula, a Clarete, o teu filho, ó Deus, presbítero Sérgio, que o Senhor possa estar abençoando, ó Deus, cada vida que veio aqui nessa noite nos visitar. E agora, ó Deus, ainda quero te apresentar cada lar aqui representado, pois hoje é o culto da família. Meu Deus, em nome de Jesus, visita as famílias, os lares, e abençoa cada lar, meu Deus, nossa parentela que ficou em casa, o companheiro das tuas filhas, filhos, netos. Meu Deus, só vai visitando também a companheira do teu filho, Sérgio, meu Deus, a irmã Marli. Meu Deus, só visita, ó Deus, toda a parentela, meu Deus, que está aqui representada, todos os lares, e dá vitória, ó Deus, em nome de Jesus. E se esse trabalho está terminado, só recebe como cheiro suave, de aroma agradável diante das tuas narinas, e nos despede na tua paz, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolação do Espírito Santo seja com todos que amem e aguardem a sua vida, e que todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus.